Olá, meus irmãos, tudo na paz, só na bênção, espero que sim. Estamos retornando aí com os estudos sobre os livros históricos, a parte final da desordem inicial no tempo dos juízes. E hoje nós vamos tratar aí sobre os juízes menores e o clímax da desordem na nova nação a qual o povo de Israel estava construindo. Já queria pedir para você aí deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, o canal, acionar o sininho para fazer esse canal aí bombar e alcançar as pessoas que precisam ouvir a palavra, aprender sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Então ajuda aí para Deus ver. Beleza? Vamos lá? E hoje nós vamos falar sobre os juízes menores, começando aí por Tola, que se encontra em Juízes capítulo 10, versículo 1 e 2, está descrito: depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodó, homem de Isacar, e habitava em Samir, na região montanhosa. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Você percebe que a história de juiz Tolá não é extensa. Existe aí uma escassez de informação referente ao inimigo que Tolá enfrentou, quanto tempo ficou oprimido o povo de Israel. Então existe uma série de informações onde não foram colocadas aí nessa história de Tolá. E quando nós fazemos uma pesquisa nas enciclopédias, nos comentários bíblicos, na cultura rabínica, não encontramos absolutamente nada. Esse vai ser o típico caso, e quando nós chegarmos ali no céu, nós vamos chegar para Tolá e perguntar para ele qual inimigo ele enfrentou, qual a arma que ele utilizou, qual a estratégia que ele implementou no momento da luta. Então, existe uma escassez aí de informação sobre esse juiz e também os outros juízes, você vai perceber, né? São pouquíssimos detalhes. Então, vamos para o próximo, Jair. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e tinha 30 cidades, a quem chamavam avó de Jair, até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. Então, Jair, ele julgou aí Israel por 22 anos, tinha 30 filhos que cavalgavam jumentos, ou seja, ele tinha um recurso, um poderio financeiro, e também tinha 30 cidades. Então, cada filho tinha uma cidade. Além de ele ter um recurso financeiro, muitos filhos, ele tinha 30 cidades. E certamente tudo isso foi utilizado aí para manter a paz por 22 anos em Israel. O próximo juiz é Ibissã. Nós encontramos no capítulo 12, do 8 ao 10. Depois dele, julgou Israel Ibissã de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém. Então nós temos uma curiosidade aí. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Se for de uma mesma mulher, coitado da mulher, né, que passou a sua vida toda aí tendo filhos. E começou bem cedo para ter aí 60 filhos. Né, mas é bem provável que tinha alguma concubina. Não é possível que uma mulher venha ter 60 filhos. Bem, ele tinha 30 filhas, que acabou dando essas 30 filhas, ou trocando essas 30 filhas, e recebendo mais 30 filhas para casarem com os filhos, ou seja, para aumentar a geração. Então houve aí uma troca. E ele julgou a Israel por 7 anos, ou seja, teve 7 anos de paz debaixo aí do juízo de Ibissã. O próximo é Elon. No versículo 11 e 12, diz assim: depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon.
Não existem muitas informações sobre ele, né, sobre esse juiz, mas pelo fato dele estar descrito no livro de Juízes, ele foi importante assim como os outros. E o último é Abdom, que se encontra no capítulo 13 ao 15. Depois dele julgou a Israel Abdom, filho de Hilel, o Piratonita. Não quer dizer que ele era pirata não, né? Ele é de Piratom, a família dele. Tinha este 40 filhos e 30 netos. O pessoal gostava de fazer filho. E cavalgavam 70 jumentos. Julgou Israel 8 anos. Então, faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Então, ele julgou Israel aí por 8 anos. O interessante é que ele tinha 70 herdeiros, ou seja, 40 filhos e 30 netos, e cada um deles tinha um jumento, também um homem com um certo poder aí financeiro, recurso, né? E quando fala que está sentado no jumento é porque tem algum poder, né? Tem um recurso financeiro, né, material. E certamente tudo isso é utilizado em uma batalha. E ele foi aí um juiz por 8 anos em Israel. Você percebe que a história desses 5 juízes são curtas, poucos versículos, poucas informações, mas não quer dizer que eles não foram importantes na história de Israel. Vamos para a última parte desse estudo e também do livro de Juízes, que é o clímax da desordem na nova nação. Lembrando que eles estavam fazendo uma nova nação ali, eles foram distribuídos, as tribos, por várias terras, e eles estavam conquistando essas terras ainda. Lembrando, lá no início do estudo sobre o livro de Juízes, que Josué distribuiu a terra e deu a ordem: conforme vocês vão adentrando na terra, será necessário que vocês lute por ela e conquiste os espaços. Então era uma ordem, mas no decorrer da história aí ficou muitas brechas, muitos lugares a qual não foram conquistados. O povo de Israel eles acabaram saindo da vontade do Senhor, e nós percebemos isso nessa última parte, que essa última parte é praticamente o contexto de todo o livro de Juízes, né? É o contexto de todo o livro de Juízes, aonde o maior problema deles eram a idolatria. Então, começando aí no capítulo 17, versículo 4, temos a história de Mica. Esse homem ele tinha uma coleção de deuses dentro de casa. O que acontece? Ele tinha tomado, roubado da sua mãe 1.100 ciclos de prata e escondido. Passou-se um tempo, ele resolve devolver. E quando ele devolve esses ciclos de prata, a sua mãe fica tão feliz que resolve presenteá-lo e manda um ourives fazer uma estatueta com 200 ciclos de prata. Estatueta pronta, Deus pronto, ela acaba presenteando a Mica. E Mica fica mega feliz e leva também esses deuses para a sua coleção de deuses, a qual ele tinha no quintal da sua casa. Praticamente ele tinha aí um templo para vários deuses. Mas ele não satisfeito, um certo levita passa por ali e ele chama esse levita para se tornar o sacerdote daquele templo. Então vamos para a Bíblia, no versículo 4. Porém, ele restituiu o dinheiro da sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. Versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Versículo 10. Então lhes disse Mica: fica comigo e ser por pai e sacerdote. A cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E o levita aceitou, ou seja, o levita entrou
para o templo. Então ele recebe esse presente da sua mãe, coloca essas imagens dentro do templo, chama o levita, e esse levita aqui, ele era um andarilho, né? Ele vinha da tribo de Judá, e quando ele tem esse diálogo com Mica, Mica chama-o para fazer parte ali da liturgia. Ele até chama, ó, venha ser o meu pai, o meu sacerdote, porque eu vou te dar uma quantidade de prata por ano, vestuário, alimento, eu vou cuidar de você, mas fica aqui comigo, sendo aqui o meu sacerdote. Então, Mica, ele acabou fazendo aí um pequeno templo na sua residência, e o levita, ele aceita. O levita, ele deveria orientar Mica, assim, ó, isso não é de Deus não, porque os levitas foram levantados para servir ao Deus Yahvé, né, ao Deus único. Mas o levita, ele foi atraído pelos bens materiais que Mica estava oferecendo. Outra coisa que nós podemos aprender nessa história é a mãe de Mica. Ela presenteia seu filho com um Deus estranho, ao invés de orientá-lo, de dizer que deuses estranhos são proibidos em Israel. Mas ela incentiva essa prática, ou seja, passando essa maldição de pai para filho, ou melhor, de mãe para filho. Ela deveria dar uma boa orientação e ser exemplo, mas isso não aconteceu. Outra coisa interessante é que no versículo 6, quem escreveu o livro de Juízes certamente estava na monarquia, porque ele diz aqui, naqueles dias não havia rei em Israel. Naqueles dias, ou seja, lá no passado, né, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então a pessoa que escreveu, o escriba, que fez esse pergaminho, fez um comparativo entre a época que não tinha monarquia e a época que tem monarquia. Ou seja, a época que não tinha monarquia era uma zona, era uma bagunça. Todo mundo pecava, todo mundo era errado. E na monarquia a coisa é diferente. Ninguém é idólatra, ninguém anda de forma errada. E essa concepção do escriba, nós vamos perceber futuramente que está totalmente equivocada, né, quando a gente for estudar sobre a monarquia. E essa idolatria, ela passou ali, né, de um ambiente doméstico para um ambiente tribal. Isso nós encontramos aí no capítulo 18, versículo 17. Como eu disse, as tribos estavam conquistando aí locais e a tribo de Dan estava procurando, até que 6 homens, nessa busca de uma região, de algum lugar para se instalar, encontraram a casa de Mica. No versículo 17, diz assim, porém subindo os 5 homens, corrigindo, 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Vamos para o 30 e 31. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Resumindo a história, eu peguei alguns trechos desta passagem. Esses 5 homens estavam procurando um local para se instalar um povo, até que encontra a casa de Mica. E chegando ali, eles acabam identificando, vendo e almejando esses bens religiosos de Mica, do templo de Mica, né? E eles acabam indo embora, né? Ficam ali um tempo e acabam indo embora, e depois eles voltam com um exército. Mas antes de ir para a guerra, porque eles encontraram um local para ficar, antes de ir para a guerra, eles resolvem passar na casa de Mica.
E o que eles fazem? Eles chegam ali e pegam tudo que existe no templo de Mica. Pega a estola, pega os deuses, pega as imagens de escultura, para que possam ir para a guerra. Lembrando que o povo de Israel, quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca do concerto. Mas a arca do concerto estava em Siló. Então, quem não tem cão, caça com gato. Então eles pegaram aí essa gambiarra, esses deuses, e foram para a guerra. Eles foram vitoriosos? Foram. Mas eles praticaram uma idolatria. E esse Deus, que até então estava num ambiente doméstico, se tornou um Deus tribal e ficou em Dan por muitos anos, décadas, até chegar ao cativeiro. Né? Vamos dizer aí centenas de anos. E eles ficaram debaixo dessa idolatria. Então, aquilo que era somente um presentinho se tornou uma grande maldição na vida, na tribo de Dan. E você percebe que mesmo depois, é o que está descrito na Bíblia, mesmo depois que foi construído o templo, o que nós lemos aqui? Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Então, eles foram esses sacerdotes dessa imagem de escultura até o cativeiro. Então, o tabernáculo foi desconstruído, construíram um grande templo, mesmo assim eles continuaram na idolatria até o tempo de cativeiro. Então você percebe aí como essa maldição perdurou aí por um grande tempo em Dan. E isso serve de lição para nós. Muitas vezes, aquele presentinho que nós recebemos, é besteira, recebe esse presentinho aí, às vezes é um amuleto, uma imagem de escultura, e nós recebemos isso e acabamos ficando com ele para agradar a outra pessoa. O que acontece? Vai passando a geração e os filhos vão tendo aquilo ali como um Deus do lar, um Deus da casa. E o Deus onipotente, ele acaba sendo substituído por um Deus de material aí perecível, como madeira, gesso, metal. Então essas coisas devem ser anuladas desde o princípio, né? Devem ser lançadas fora, para que essas maldições não venham aí persistir na nossa família e na nossa casa. Uma outra história trágica nós encontramos no capítulo 19, versículo 22, 19 e 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa e batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou na sua casa, para que abusemos dele. Vai vendo. Versículo 25. Porém, aqueles homens não os fizeram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. 26 e 29. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. E o 29, para terminar, chegando à casa, tomou um cutelo, ou um punhal, e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Bem, resumindo aqui, pegamos os versículos chaves para que nós possamos entender essa história. Era um outro levita, não é o mesmo levita da história passada. Muitas pessoas confundem os levitas, e esse aqui é um outro levita. E ele estava ali nas montanhas de Efraim, até que ele acha uma concubina de Belém de Judá, se apaixona por ela, e de repente essa concubina ela vai embora. Ela fica aborrecida por algum motivo e ela vai embora. E o levita vai atrás dela. Então, chegando lá na terra de Belém de Judá, encontra essa concubina, a família dela, e ele conhece o pai dessa concubina. O pai da concubina oferece alimento, moradia, ele fica lá por 4 meses. Mas chegou a hora de ir embora. Foi, de certa forma, dificultoso para
ele ir embora com a concubina, porque todos os dias o sogro falava assim: olha, não, fica mais um tempo, fica mais uns dias, fica mais uns dias. E aí não conseguia ir. Até que passou aí praticamente 4 dias, né, de tanta insistência, ele consegue ir embora, mas ele vai embora meio tarde. E eles estavam em direção à casa do Senhor, como diz na palavra do Senhor, e a casa do Senhor naquela época era Siló. Eles pegam um caminho, está anoitecendo, eles precisando ficar em algum local, eles olham para a direção de Jebus, que fica em Jerusalém. A mulher acaba orientando ele, falando assim: não vão para Jebus, porque ali é um lugar terrível. Naquela época, Jerusalém ainda era dominada por estrangeiros, pessoas que não eram israelitas, né? Então era muito perigoso eles irem para essa região, até que eles resolvem ir para Gibeá. Gibeá fica na tribo de Benjamim. E eles vão nessa direção. Chega nessa cidade, ninguém dá estalagem para esse casal, eles acabam ficando ali na praça, né? Até que passa um ancião, um senhor, que vinha também das montanhas de Efraim, e pergunta para eles se eles tinham conseguido estalagem, por que eles estavam ali. E o levita acaba explicando: não, a gente procurou estalagem, lugar para ficar, mas ninguém nos aceitou. E nós temos aqui alimento, temos bebida, temos o sustento necessário. A única coisa que queremos é um lugar para passar a noite. E aquele senhor acaba dando aí essa estalagem para eles. Eles ficam ali, comem, bebem, até que, de repente, homens daquela cidade acabam chegando ali, batendo na porta e pedindo para ter relações sexuais com o levita. Né? Queriam um levita de tudo que é forma. E eles iriam arrombar a porta. Até que o Senhor ele começa a negociar: não façam isso com o levita, deixe eles em paz, eles estão debaixo do meu teto, toma aqui a minha filha que é virgem, toma aqui a concubina, mas não toca no levita. Né? Isso também é errado, é lógico, né? Não se faz esse tipo de coisa. Né? Não justifica você acabar dando uma pessoa frágil, mais frágil que um homem, para aqueles agressores, que seria uma mulher. E mesmo assim eles insistiram. O que aconteceu? O Senhor pegou a concubina, que seria agora a esposa do levita, né? Pegou a concubina e jogou ela para fora. E aqueles homens abusaram daquela mulher a noite toda. Mataram aquela mulher, estupraram a mulher e mataram ela. Ela foi encontrada na porta da casa daquele senhor. E o que o levita fez? O levita pegou a sua esposa, falecida, foi embora daquela região. Chegando na sua casa, ele pegou um cutelo, um punhal e despedaçou a mulher em 12 partes. E distribuiu essas partes para as 12 tribos de Israel. Então, uma cabeça foi para uma tribo, um pé foi para a outra, um joelho foi para outra. Então, assim, 12 partes. Para você ver, a que nível estava ali aquela nação. Então, o que nós vemos aí? Algo muito parecido com Sodoma e Gomorra, aonde Deus mandou fogo do céu para consumir toda a terra. Então estava praticamente no mesmo nível. Essa história aqui de Juízes lembra bastante a história de Sodoma e Gomorra. E aqui tem um requinte ainda de crueldade, de, sei lá, o desejo de vingança, a ponto de despedaçar a mulher e mandar pedaços para 12 tribos de Israel para que possam ficar sabendo do acontecido. Passando esse episódio da distribuição dos pedaços da concubina, as tribos de Israel se revoltaram e organizaram uma guerra civil. Nós encontramos isso aí no capítulo 20, versículo 13. E o que diz? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá.
para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Então se organizou um grande exército com 11 tribos de Israel. Chegaram até as regiões de Benjamim, da tribo de Benjamim, nessa cidade de Gibeá. Falou assim, olha, eu quero todos os homens que praticaram esse estupro, para que eles sejam extirpados, mortos, que isso venha a ser retirado de Israel. O que aconteceu? A tribo de Benjamim se negou. E a partir do momento que eles se negaram de entregar aqueles estupradores, estava consentindo com o ato, estava consentindo com o crime. Então estava aí armada uma grande guerra entre 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim. No versículo 26 e 28, diz assim: Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocausto e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Araão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: Tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então, você percebe que eles chegam a um ponto de começar a clamar a Deus. Já era a terceira vez. Na primeira e na segunda, Deus falou assim, não, vocês vão vencer a batalha. E nessa última vez, eles intensificaram as orações, intensificaram aí os sacrifícios, os jejuns, até que Deus responde de uma forma mais enfática e eles conseguem esta vitória. Você percebe também que Deus ele toma partido nessa situação. Ele poderia ter falado assim, não, vai ter guerra, sem guerra, vamos parar por aí. Mas o que acontecia? Benjamim, eles estavam encobrindo um pecado muito grande. E Deus acaba dando permissão para as 11 tribos destruir Benjamim. E eles são vencedores. Mas esta guerra acaba tendo aí um grande prejuízo para ambos os lados. Foram aí praticamente 75 mil mortos, né, nesta guerra. Então houve uma grande perda para Israel. E não eram homens, são homens guerreiros que poderiam enfrentar outras nações, né, ser útil em outras batalhas. Não, eles se mataram praticamente. Então foi calculado aí quase 75 mil mortos. E essa guerra interna aí trouxe esse grande prejuízo. Algo que poderia ter sido resolvido de uma outra forma, de um outro jeito, mas a sede de vingança acabou cegando a todos. E esse é o resultado de quando nós queremos se vingar. Nós perdemos aí muitas vezes a razão de tudo e cometemos esses atos. E Deus fica ali mediando, tentando resolver o problema da melhor forma possível, e a melhor forma possível foi essa. Diante de um povo bruto, Deus acaba permitindo esse tipo de ação. Portanto, a tribo de Benjamim foi praticamente aniquilada, restando aí poucos homens, e certamente em um futuro próximo essa tribo seria apagada do mapa, até que existe uma grande comoção pelo fato que ocorreu dessa tribo ter perdido aí praticamente todos os seus moradores. Os anciãos de Israel, eles se arrependeram de tudo aquilo que aconteceu e queriam reconstruir a tribo de Benjamim. E eles tinham uma estratégia, e essa estratégia era encontrar mulheres que viessem aí se casar com o restante dos homens que existiam em Benjamim. E o que eles fizeram? No capítulo 21, versículo 2 e 3,
Veio o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus e levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Versículo 12. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. E aí tem uma pergunta: aonde eles arranjaram 400 mulheres virgens? Aí você vai perceber também uma outra história triste. O povo ali de Jabes de Gileade, eles não foram para a guerra com as 11 tribos para enfrentar a tribo de Benjamim. Quando ocorreu a contagem das tribos, dos povos, não encontraram Jabes de Gileade, ninguém. O que aconteceu? As tribos se reuniram, foram até a região de Jabes de Gileade, mataram todos os homens, mulheres, crianças, mataram absolutamente tudo. O que sobrou? Somente 400 mulheres virgens, a qual eles trouxeram para Siló. O que aconteceu? Os anciãos, eles acabaram dando essas mulheres para os homens de Benjamim. E existia um voto que as tribos fizeram, as 11 tribos fizeram, de não fornecer, não dar mulher ou homem para a tribo de Benjamim. E nenhum homem ou mulher das 11 tribos poderia se casar com alguém da tribo de Benjamim. Esse era o voto. Então, esses anciãos, de forma ali meio oculta, pegaram essas 400 virgens, colocaram ela numa festa, ali na cultura israelita, colocaram ela no meio da festa e pediram para que os homens de Benjamim se escondessem, ficassem muqueados, e no momento certo, e na hora certa, quando essas mulheres estivessem passando, cada homem pegasse uma mulher e voltasse para Benjamim, para a região de Benjamim. E foi isso que sucedeu. Aconteceu a festa, os homens estavam ali escondidos, e quando a mulher passava, o benjamita ia lá, pegava a mulher, ia embora com a mulher, levava ela para a região dos benjamitas. E isso foi com as 400 virgens. E foi dessa forma que eles conseguiram reconstruir a tribo de Benjamim. Lembrando que caso a tribo de Benjamim entrasse em extinção, o apóstolo Paulo não existiria. Porque o apóstolo Paulo é descendente dos benjamitas. E o que nós aprendemos nessa passagem, apesar de ter tantas tragédias, essa última parte, a questão da legalidade, o excesso de legalidade pode acabar com uma tribo, acabar com vidas. É quando a gente coloca a lei acima do bem da pessoa. E aqui as tribos de Israel estavam tão tristes, tão revoltadas, que fizeram uma aliança para assim, ninguém vai se casar mais com os benjamitas, deixa eles morrer a língua. Mas existia ali ainda pessoas sábias que falaram assim, não, vamos relevar essa situação, vamos arranjar um jeito e vamos tentar reconstruir o povo de Benjamim. E isso que aconteceu. Quando a gente olha também para a história de Jefté, o que acontece ali? Ele faz um voto, coloca sua filha em risco, e ali ele poderia o quê? Ter feito um outro jeito para não colocar a vida de sua filha em risco, ter quebrado o seu voto ali. Então a gente nem sabe se
se Jefité ele acabou dando sua filha em sacrifício ou não. Espero que ele não foi legalista a ponto de dar a sua filha ali em sacrifício, né? Esperamos que não. Então, quando a gente coloca a lei acima do bem humano, tragédias podem ocorrer. Isso aconteceu no Novo Testamento, quando Jesus Cristo estava discutindo sobre o sábado, e ele trouxe muitos ensinamentos sobre isso, e ele mesmo disse que foi Deus de todos os dias. O sábado foi feito para o homem, né? Não o homem para o sábado. Então, a legalidade acaba aí, muitas vezes, destruindo pessoas, destruindo relacionamentos espirituais. Então, nós devemos evitar isso. Então, nós fechamos aí a história, né, dos juízes, o livro de Juízes. O próximo passo vai ser sobre Ruth, uma mulher especial, e nós vamos aprender muito nesse livro, tá? E com essa mulher, com a história dela. Então, eu te espero aí no próximo bate-papo, ok? Fique na paz e Deus te abençoe.